deputado licenciado e ex-governador do Distrito Federal, Rogério Rosso é o primeiro a ser entrevistado pelo TV Projeção Especial, que conversa com os candidatos ao GDF. Lembra o candidato que nós temos 15 minutos, que será o tempo dado a todos os outros candidatos. Candidato, em relação ao DF, o que ele precisa hoje, a partir de um novo governador, numa visão ampla e geral? Bom, Conrado, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Queria parabenizar a Projeção, como sempre, à frente, num momento tão importante do Brasil e do Distrito Federal. E são iniciativas como essa que são fundamentais para que a gente possa debater os próximos passos e o futuro aqui da nossa região como um todo. Bom, o Distrito Federal passa por momentos muito difíceis, principalmente com relação à qualidade de seus serviços públicos. A capital do Brasil, né, a nova capital do Brasil, o Distrito Federal, diferentemente do que disse o atual governador, que está ficando antigo, eu acho ao contrário, o Distrito Federal é muito jovem ainda, né? E infelizmente nós temos hoje uma carência muito grande na prestação de serviços essenciais no Distrito Federal. Uma população de 3 milhões e 100 mil habitantes, fora a região do entorno, mais 1,5 milhão de habitantes, então 4 milhões e meio de habitantes nessa região metropolitana, e os serviços públicos não estão acompanhando. Então, o Distrito Federal precisa urgentemente de uma gestão absolutamente focada para as necessidades da população e para esse novo momento, essa nova realidade do DF, com 4 milhões e meio de habitantes, é o terceiro núcleo habitacional do Brasil, se considerado como cidade. Isso exige realmente uma gestão muito mais focada na eficiência e no planejamento. Hoje os nossos serviços essenciais, como saúde, por exemplo, nós que temos andado, nós, todos os candidatos, e eu tenho procurado fazer campanha, como é a minha característica, ouvindo a população nas ruas, nas cidades, em todos os setores, bairros, né, com jovens, com os trabalhadores, enfim. A questão da saúde pública é uma questão emergencial, né? Hoje as nossas unidades de saúde, seja um posto de saúde, um centro de saúde ou mesmo um hospital, hoje eles não conseguem oferecer o mínimo básico, né, para a população. E aí que está o primeiro problema. Se fosse falta de recurso, nós poderíamos até entender que tínhamos um desafio maior, mas o Distrito Federal tem recursos, inclusive vinculados, né, da União, como Fundo Constitucional, que são 14 bilhões e meio para 2019, o que nos coloca como população, como uma unidade da federação, com o maior recurso per capita do Brasil. Só que temos uma das piores saúdes públicas do Brasil. Então, qual que é a grande questão? É a falta de gestão mesmo. É a falta de planejamento focado para esse novo Distrito Federal que cresceu para fora do plano piloto. Né? Hoje você tem uma configuração populacional onde 92% da população mora fora do plano piloto. As cidades, cada cidade tem a sua característica, a sua especificidade, a vocação, e isso não tem sido observado, porque o governo do Distrito Federal tem centralizado no Palácio do Buriti toda a sua gestão. E hoje talvez esse é um dos grandes erros do ponto de vista da estratégia, do planejamento e da gestão pública. Nós precisamos prestigiar as vocações das cidades e dar autonomia maior para as cidades. Então, mas em relação a essa questão de recursos, sim, o atual governo alega que ele passou o mandato praticamente pagando conta e ajustando as finanças do Estado. E o senhor disse que está sobrando dinheiro. Onde é que está o erro aí? Não sou eu. Sobrou, faltou, não Conrado, faltou? Não sou eu que falo, são os relatórios do Ministério Público, dos órgãos federais, onde são disponibilizados recursos para os estados, para o Distrito Federal, e esses recursos não estão sendo utilizados. De fato, em 2015 havia uma questão de fluxo de caixa muito preocupante, né, em razão do governo anterior, de 2011 a 2015. Entretanto, o governo, justificando essa questão de caixa, né, ele, na minha opinião, desconsiderou o dia a dia da cidade, né, a necessidade do investimento, porque existem recursos federais e de organismos internacionais e do BNDES, e de órgãos de fomento, disponíveis para o Distrito Federal, que infelizmente não foram captados exatamente por falta desse planejamento. Então, o governo, ao justificar a sua ineficiência na prestação de serviços, ele colocou a questão do caixa. Então, esse talvez tenha sido um dos grandes erros do governo, foi
querer justificar uma ineficiência em razão do caixa. Hoje o Distrito Federal tem 42 bilhões e meio de orçamento. É o maior orçamento per capita do Brasil. Nós temos 200 bilhões de PIB, é o maior PIB per capita do Brasil. Então, infelizmente, nós temos um estado de Goiás, por exemplo, que tem muito menos recursos por aluno na educação, tirou o primeiro lugar no IDEB. E o Distrito Federal 22º. Vamos pegar o gancho da educação. E a gente com mais recursos. Então, o que falta hoje hoje tem um blackout de gestão. Então, a gente precisa refazer isso emergencialmente e aproveitar todas essas nossas vantagens competitivas, sejam através de recursos, seja através da nossa população, seja através da boa qualidade dos servidores, para que a gente possa refazer, né, a gestão no Distrito Federal. O senhor já foi governador, ainda tinha um mandato. 8 meses. 8 meses. O rosto daquela época, o que diferencia do rosto de hoje? Porque as pessoas conheceram o senhor ainda que um pouco tempo como governador. Existe algum aprimoramento em relação àquela época? Foi apenas uma experiência? Ou o senhor faria tudo o que o senhor fez naquela época novamente? Ou era um cenário atípico? Tá, muito boa pergunta. Era um cenário atípico. O último ano dos 4 anos daquele governo, onde Brasília viveu uma crise política sem precedentes na sua história, né? Serviços públicos paralisados, obras paralisadas, como por exemplo a IPTG, né? E várias outras obras. Então eu precisava, naquele momento, era uma locomotiva descarrilhada à noite. Então a gente precisava tomar as rédeas, né? Estava sem comando, e o meu foco foi a normalização dos serviços, né? E a entrega de obras e principalmente existiu um pedido de intervenção federal, né, que ia ser foi julgado no Supremo Tribunal Federal, e provavelmente nós não estaremos conversando aqui agora se tivesse tido uma intervenção no Distrito Federal. Então nós trabalhamos muito para que isso não ocorresse, não ocorreu. Esse foi o seu legado? Eu acho que foi principalmente, né? Pacificação do DF? Eu acho que foi a normalidade institucional, né? Então o Rogério Rosso, de lá para cá, a vida a gente vai crescendo, se aperfeiçoando, é um eterno aprendizado, né? Com 4 anos você tem muito mais chance, muito mais tempo e probabilidade de executar, né, aquele plano de governo com muito mais tranquilidade. Eu peguei os últimos 8 meses dos 4 anos de um governo, onde várias restrições legais, em razão das eleições, da lei de responsabilidade, praticamente não permitem que o gestor possa realizar uma série de coisas, mas o meu legado, com certeza, foi tirar Brasília da intervenção, isso foi importante, regularizar o serviço, principalmente da saúde. Existia um desabastecimento de medicamentos e equipamentos na rede impressionante naquela época. Chamei 9.000 concursados, 1.350 policiais militares, terminei uma série de obras importantes, como a EPTG, por exemplo, a nova rodoviária, a Viaduto do Gama, foram quase 170 obras, mas que eu acho que o principal legado foi a segurança institucional do Distrito Federal. A gente sabe que isso já é um consenso até entre vocês, que são operadores, né, da política, que os primeiros 6 meses, 8 meses de um governante são cruciais. Sim. E ele tem muito poder nesse tempo. Depois a coisa vai diluindo, aparecem os problemas, sim, as dissidências, as oposições. Para esse período, que é um período quase que imperial, digamos assim, para poder tomar as decisões e efetivamente mudar as coisas, já existe mentalizado ou preparado o que o Rosso, governador, faria ou fará nesses primeiros 6 meses para mudar como ele pretende a história do DF? Conrado, eu espero já tomar as medidas, aí vai depender muito aí eu diria até da grandeza do atual governo, na transição, né? Medidas muito rápidas e emergenciais em várias áreas. Quais seriam? Vamos lá. Não, principalmente eu vou te falar uma coisa importante. Você sabia que as barreiras nas rodovias de fiscalização, elas fecham às 5 horas da tarde, só reabrem às 7 horas da manhã do outro dia? Ou seja, tem então você imagina a quantidade de recursos e de sonegação que está existindo no Distrito Federal, que poderiam estar sendo revertidos para a saúde, né, para a segurança, para a educação. Outras questões elementares e fundamentais, por exemplo, hoje o Distrito Federal vive a sua pior crise de desemprego em toda a história, 19,2% de índice de desemprego, 350 mil desempregados. E a gente detectou que grande parte do problema está exatamente nos altos custos das pequenas empresas do DF. As pequenas empresas do Distrito Federal são as que mais empregam, né? E elas têm hoje
uma questão tributária gravíssima, que é aquela de FAO, um diferenciamento de alíquota para quem está no sistema simples, isso está fechando portas, né? O principal outdoor empresarial do Distrito Federal é a placa de aluga-se, né? Está tudo fechando, né? Então, medidas emergenciais também nessa linha de uma reforma tributária para reduzir o imposto sobre o consumo, principalmente sobre as pequenas empresas que estão fechando as suas portas, né? O BRB, que nós temos o privilégio, o Distrito Federal tem o privilégio de ter um banco, né? São 2 ou 3 estados da federação que tem um banco. E o BRB tem um banco próprio, mas ele deveria estar trabalhando tanto com foco no servidor, como é o seu principal cliente, mas principalmente o foco no setor produtivo do pequeno negócio. Existem linhas de financiamento que não estão sendo utilizadas. Então, por isso que eu falo, a gente reaquece a economia do Distrito Federal em poucos dias, com pequenas medidas. Mas veja, o governador pode muito, mas ele não pode tudo. Certo. E ele está dentro de uma federação, certo. Ok? E nós sabemos que o primeiro semestre, os primeiros 2 anos do próximo governo, seja quem for o presidente, vão ser terríveis em termos de ajuste, quem está herdando esse teto de gastos, enfim. Certo. O país está totalmente engessado até que essas coisas melhorem. Certo. É possível fazer do DF uma ilha, porque nós não conseguimos, né, ficar fora dessa realidade. Nós temos o dobro do valor, a nossa renda per capita é o dobro do segundo colocado, que é São Paulo, o dobro. E é suficiente para em poucos dias mudar a história? Eu diria em pouco tempo, quando você cria um ambiente favorável ao investimento e à geração de negócios no setor privado, né, a economia como um todo, ela avança. O que está acontecendo hoje é que as empresas estão fechando, portanto, o governo, a receita do governo, o atual governo aumentou tributos, e muito, né, desde para a pessoa física, jurídica, IPTU, como, por exemplo, impostos sobre os empresários, os pequenos empresários. Isso tudo, ele errou, porque você, em vez de reduzir os impostos e aumentar a base de arrecadação, você aumentou impostos, você pontuou, ou seja, você reduziu a base de arrecadação e a sonegação fiscal, com certeza, está prejudicando muito o Distrito Federal. Então, não seria uma ilha o Distrito Federal. Nós já temos nossa vantagem competitiva, que é o serviço público. O Distrito Federal hoje tem uma característica, o seu tecido econômico, ele é totalmente lastreado no serviço público. Só que nós temos hoje os servidores públicos, principalmente do Distrito Federal, o maior achatamento de renda da história. Então isso reflete aonde? Na economia diretamente. Os clientes, parte dos clientes de qualquer segmento econômico do DF são servidores. O senhor está falando então que prevê reajuste para as categorias? Não só prevejo, como já tem conta feita. Tenho conta feita, né? Nós vamos pagar a terceira parcela das categorias de serviço público e vamos aplicar, claro, os reajustes, inclusive para as forças de segurança, que também estão no seu momento de maior desvalorização da história do Distrito Federal. Vamos falar de segurança, com uma proposta assim, em pouco tempo, o que o senhor diria? A polícia tem que estar nas ruas, né? O policial tem que estar nas ruas. Hoje nós temos uma população de 3 milhões e 100, como eu disse, com menos policiais quando tinha população de 2 milhões de habitantes. Então falta contingente, falta valorização, falta estímulo, falta a presença do policial nas ruas, né? Nós temos que colocar os policiais novamente nas ruas, nós temos que entregar as forças policiais, por incrível que pareça, por exemplo, a Polícia Civil, quando precisa de algum dado do Detran, por exemplo, tem que pagar. Né? Então, essa indústria de pardal, que eu também vou acabar com essa indústria de pardal, mas hoje tem tecnologia já aplicada no DF, com as OCRs, elas não são integradas. Né? Então, existe realmente na segurança pública, e também temos o Fundo Constitucional, que foi feito especificamente para segurança, saúde e educação. Né? Nós temos uma falta de investimentos na área de segurança pública inacreditável, e em tecnologia, inclusive. Né? Hoje você pode monitorar a entrada e a saída de qualquer cidade do Distrito Federal, sensores e câmeras, e o próprio sistema daquela cidade, a Polícia Militar, monitorar, isso não acontece hoje. E é inacreditável porque não foi colocado até hoje, onde municípios muito mais pobres que o Distrito Federal já colocaram e tem avançado muito índices de criminalidade. O Distrito Federal vai bater infelizmente, nós teremos um índice histórico. Em 4 anos, 1 milhão de crimes. Nós estamos terminando, o tempo está se esgotando. Eu gostaria que o senhor, então, falasse para essa Câmara aqui uma mensagem de 1 minuto para o eleitor, dizendo o que ele pode esperar
de Rogério Rosso? Não, primeiramente, é um governo absolutamente diferente desse atual, porque o Distrito Federal precisa encarar a sua realidade, a realidade que as cidades se desenvolveram, a população cresceu, né, do plano para fora, e o meu governo vai ser um governo da autonomia gerencial. Então, eu vou fortalecer a vocação de cada cidade, vou fortalecer as administrações. A população hoje, por exemplo, em qualquer cidade, paga o seu IPTU, e o IPTU vai para o governo central. E esse IPTU que deveria estar sendo utilizado na cidade, especificamente para melhorias, obras, etc., hoje ele vai para um caixa central que não necessariamente ou nunca fica naquela cidade. Então, é o conceito do gerenciamento, mais autonomia e prestação de serviço público com dignidade, porque a população já está pagando impostos demais sem nenhum retorno. Então, eu vou declarar guerra a essa baixa qualidade de serviço público, principalmente na saúde, na educação e na segurança. E nos transportes, claro. Nós agradecemos ao candidato, desejamos sucesso nas urnas e o TV Projeção Especial volta com o próximo candidato ainda essa semana. Até lá.